Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12, a Bíblia diz: E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Amém. Baseado em alguns versículos deste capítulo, nós queremos falar sobre algumas lições para não errarmos em missões. 6 lições, pelo menos, para não errarmos em missões. Todos nós sabemos que missões é a obra primordial da igreja na terra. E embora se diga isso, infelizmente é difícil para viver essa realidade. Às vezes quem deveria se importar com esse trabalho não tem tanta dedicação, interesse ou dar a importância que deve ser dada. É verdade, e temos dito isso sempre, que nem todos sairemos de casa, deixaremos emprego e seremos um missionário de tempo integral. Mas é verdade absoluta que todo crente precisa, deve e tem que ser, se ele está caminhando para o céu, uma testemunha em evidência de Cristo Jesus. Todo crente precisa testificar, precisa falar de Cristo às pessoas. E não há desculpa para não se fazer isso, porque todos os dias nós temos oportunidades de estarmos pregando o Evangelho. Eu já falei para os irmãos de um irmão que conhecemos, que ele gostava muito de evangelizar. E quando ele envelheceu, ficou prostrado, ele não tinha como sair mais de casa. Ele pegava uma folha de caderno, rasgava e escrevia bilhetes e pagava crianças para que elas fossem deixar na vizinhança. E como ele estava prostrado, quando dizia é urgente, as pessoas já iam achando, então morreu. Eu chegava lá e dizia: sente aqui, quero lhe falar de Jesus. Enquanto ele pôde, ele foi. Quando ele não pôde mais, ele enviava o pedido e as pessoas vinham e ele falava. Então não há desculpas para não falar acerca de Cristo, porque diariamente nós temos oportunidades. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, a primeira lição está no versículo de número 7. 16 e 7 diz aí: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, profeta, assim era conhecido naqueles dias, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Então a primeira lição é: não deixemos de confiar em Deus para confiar em homens. Nós temos visto isso muito presente no nosso meio e cada dia que passa parece que fica mais. Congreguei numa congregação onde aquele terreno foi pago pelo menos 3 vezes, porque é comum das igrejas aceitarem coisas da prefeitura, e geralmente quando é doado, a igreja católica é na praça principal da cidade, mas a igreja dos crentes é na pior rua que tem, é onde ninguém quis comprar, ninguém tem nenhum plano de investir, é ali que é doado. E assim foi feito naquela situação.
E foi pago, os irmãos não guardaram os recibos, nem documento. Foi pago a segunda vez, não guardaram de novo. E a terceira vez foi paga. E um dia desses eu ouvi falar que estavam prestes a pagarem a quarta vez, porque não guardaram e não haviam encontrado documentação até certo dia. Parece que as pessoas brincam com as coisas de Deus ou com o dinheiro dos crentes que são fiéis a Deus. Isso parece brincadeira. Isso é só um exemplo do que acontece no nosso meio. Por quê? Porque as pessoas preferem confiar em homens do que confiar em Deus. E Deus não se alegra com isso. Kellen Gaspar, ela treina missionários. Uma amiga minha participou de um treinamento. Quando vão para lá, a primeira coisa que corta é toda a relação com familiares, no sentido de estar ligando, dizendo dessa dificuldade daquela. Porque aí eles vão dizer, os familiares poderão se compadecer, que é natural, e enviar ajuda. E ela diz que na obra missionária a ajuda é a divina. Então ela treina os novos missionários desta forma, ensinando-os a dependerem única e exclusivamente de Deus. Se as autoridades não podem ajudar, podem e até devem. E toda quantia, de toda forma que uma autoridade ajudar, é pouco ainda. Agora, toda quantia que nós formos pedir é muito, e é vergonhoso até. É natural que às vezes nós precisemos e mostremos a situação. Se investe dinheiro em carnaval, se investe dinheiro em tantas coisas que não edificam e não trazem nenhum benefício espiritual, não há problema em investir na obra de Deus. A tristeza é porque há pessoas que dependem única e exclusivamente disso. Você sabe qual é o melhor trabalho que um prefeito de uma cidade pode fazer? Empregar o povo. E nesse povo empregado, gerando emprego, estará gente da igreja. Se esse povo da igreja for fiel a Deus, eles serão dizimistas, ofertantes, contribuirão com missões, e a obra de Deus andará. Para que melhor do que isso? Mas as pessoas às vezes sempre descem mais um degrau, colocando em descrédito a mensagem que nós pregamos, porque nós dizemos, e a Bíblia revela, que Ele é dono da prata e dono do ouro. Nós sabemos que isso é verdade, está registrado na Bíblia Sagrada. Estudamos isso há bem poucos dias. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro. Quem diz? O Senhor dos Exércitos. Então nós sabemos disso, mas às vezes a gente acha como se a gente não soubesse. Você vê missionário contando dificuldade que você pensa que é uma dificuldade mesmo, é coisa natural da vida de qualquer crente, e ele se lastimando como se fosse uma prova. Tadinha. Irmãos, a obra tem as suas dificuldades, sempre terá. E a dificuldade não é porque é missionário, porque é dirigente, não, é porque é crente, é porque é ser humano. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O versículo que divide a Bíblia, você é sabedor que a Bíblia tem 31.173 versículos, você sabe disso. E o versículo que divide o centro da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8, ficando 15.586 versículos de um lado, 15.586 do outro, e esse aqui bem no meio. Olha o que esse versículo diz. Salmo 118, versículo de número 8. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Leia outra vez para não esquecer. Leia mais uma vez para guardar. É melhor confiar no Senhor do que
nós precisamos voltar a confiar no Senhor, a acreditar em homens. Irmãos, os homens falham. Homens, por mais que seja espiritual, por mais que seja um homem de Deus, é homem. Agora Deus é Deus, e Ele não é filho de homem para que se arrependa. Não foi necessário José coabitar com a Maria. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Ele não é filho de homem para mentir. Portanto, seja todo homem mentiroso, Romanos 3,10, mas seja Deus verdadeiro para todos sempre. Ele é Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Então, primeira coisa que nós devemos ter como lição básica para não errarmos em missões é confiar em Deus. Você sabia que há pessoas que pensam que para serem apresentados no ministério precisa de um homem? É engano. A gente precisa de Deus. É claro que Deus utilizará pessoas como canal de bênção. Isso é natural. Nós estamos na terra. Mas é Deus quem coloca no coração do líder. É Deus quem faz a igreja ver o trabalho. Ao tempo que também, se a pessoa não servir para nada, a igreja não verá, porque Deus não mostra para a igreja. O líder não verá, porque Deus não vai mostrar para ele. Porque eu ouço sempre, não, eles estão perseguindo no ministério, porque eu tenho uma chamada. Tem não. E se tiver, ainda não chegou o tempo, porque quando chega, Deus mostra, Deus revela. Não tem nenhuma pessoa na face da terra que tenha alguma coisa para oferecer para Deus de uma forma específica que Deus não saiba. E Deus é o maior interessado em que nós façamos alguma coisa para Ele, principalmente no que diz respeito na agilização de vidas para Cristo. Como é que Deus vai deixar uma pessoa que pode fazer um prestimoso serviço para o seu reino escondido? Você não leu em 1 Samuel 10, 19, 20, quando Saul até se escondeu na bagagem do carro? E o profeta me disse, meu Deus, está marcada a hora, o dia, e o homem não chega. Deus disse, ele está ali, escondido. Aonde? Na bagagem do carro. É só olhar, ele está lá. O homem queria esconder-se, e ainda Deus mostra ao profeta onde ele estava. Eliseu estava atrás da 12ª junta de bois. Tinha um bocado na frente, pelo menos 11 estava atrás da 12ª. Aí lá, Elias passa a capa sobre ele e vai embora. E ele disse, Elias, eu posso voltar para me despedir do meu povo? Elias disse, eu não tenho nada a ver com isso. Porque de fato não tinha. A chamada é divina. É Deus quem chama, é Deus quem separa, é Deus quem capacita. E era Deus quem tinha falado com o profeta quando ele pensava que já tinha encerrado seu ministério. Aí Deus disse, olha, tu ainda tem que ungir rei, e ainda tem que ungir profeta no teu lugar. Como pode nós acreditarmos nessas coisas? Nós não acreditamos. Segundo lugar, e vocês viram aqui que ele deixou de confiar em Deus, confiou no rei da Síria, e aí Deus disse, pois como tu não confiou em mim, também tudo vai escapar das tuas mãos. E foi o que aconteceu. Porque Deus é perito em nos deixar só, para nós entendermos que nós dependemos dele sempre. Então ele abandonou. Versículo de número 8. Porventura não foram os etíopes, olha aí Deus lembrando, porque Asa venceu a Etiópia, e os líbios, ele também venceu a Líbia. Um grande exército, não era só exército, mas era grande, e tinha mais, muitíssimos carros, e também muitíssimos cavaleiros. Sabe o que ele fez? Confiando no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos.
Irmão, não tem ninguém grande e nem nada difícil, se nós confiarmos no Senhor. Se nós não quisermos errar em missões, nós precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. E há muitas vitórias que o povo está contando por confiar em homens, que para Deus é derrota. Porque Deus está olhando e dizendo assim: magote de besta, se eles tivessem confiado em mim, eu faria muito mais do que isso. O Senhor está esperando nós olharmos para Ele e dizer: Senhor, trabalha conosco. Para que você não tenha dúvida disso, olha bem aqui em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 19 e 20. Às vezes nós perdemos a oportunidade de contar vitórias por confiarmos em homens e não em Deus. Êxodo capítulo 14, versículo de número 19. Olha esse negócio aqui. E o anjo de Deus, a maiúsculo era o próprio, era o Cristo pré-encarnado, que ia adiante do exército, se retirou e ia atrás deles, porque antes eles estavam na frente, passou para baixo de trás, a retaguarda do exército de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi lá para trás. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, o povo de Israel, e para estes, escuridade para aqueles, o povo do Egito, e para estes, o povo de Israel, esclarecia. Ou seja, a bênção de Deus na nossa vida, para muitos pode ser maldição, mas para nós é bênção. Enquanto Deus ofuscava a visão dos egípcios para não alcançar o povo de Israel, para o povo de Israel, ele continuava clareando para eles andarem e ficarem mais distantes deles. Aí ele diz mais: a noite toda, de maneira que em toda a noite nunca um acompanhou o outro. Versículo de número 24 e 25. Olha como é lindo esse texto. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Nós acabamos de ler no Salmo 126, e tem muita gente que lê e passa despercebido. Quem viu a vitória na vida do povo de Deus não foi o povo de Deus, foram os estrangeiros. O povo dizia entre eles: meu Deus, Deus fez uma grande obra na vida deste povo. Aí foi que o povo de Deus acordou no Salmo 126. Isso é verdade, o Senhor fez uma grande coisa por nós, e por isso nós ficamos alegres. Quem viu primeiro foi os outros. Às vezes há coisas que são bênçãos na nossa vida e nós não entendemos como bênção. A gente pensa que bênção é só dinheiro, carro, casa. A irmã Maria contou hoje no círculo de oração. Vocês sabem onde é que a irmã Maria mora? A avó da Glenda, dentro do Garapé. A água circulou a casa dela todinha, entrou na do vizinho do lado do outro, passou por cima da ponte, a casa dela ficou enxutinha. E o capim que ela tinha pedido o cabo para capinar, ele não foi. A água baixou, o capim ficou tudo baixinho. Capinou a casa dela, não molhou a casa. E ela está glorificando a Deus, que ela não estava nem aqui, ela estava só vendo os vídeos, dizendo: meu Deus do céu. Irmãos, Deus livra, Deus abençoa e faz coisa que só crente para acreditar e receber. Ela mora dentro do Garapé, do lado. Como é que entra na casa do lado e não entrou na dela? Porque assim não é Deus. Quando eu olho para isso aqui, está dizendo no versículo 24 que da coluna de fogo, de nuvem, viu o campo dos egípcios e se alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 25: e tirou-lhes as rodas de seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: pode fugir,
fujam de diante da face de Israel, porque o Senhor por eles está pelejando e Ele está contra todos nós. Irmão, se a gente voltar a confiar em Deus, Deus fará coisas grandiosas no nosso meio, para glorificar o nome dEle. Como Asa deixou de confiar em Deus, confiou no homem, o Senhor disse, também não dou a vitória. Aí ele entregou tudo na mão do inimigo. Aí o Senhor lembra, quando tu confiou em mim, eu te dei vitória. Agora não te dou. Versículo de número 9 agora. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se para com aqueles cujo coração é perfeito com Ele. Terceiro ponto, o Senhor vê os que o servem fielmente. Guarde esse versículo. Porquanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, o Senhor vê tudo. O problema é de que o vitimismo tem feito parte da vida de muita gente. Aí, não, o Senhor não está me vendo. Está. O negócio é que nós queremos que Deus responda na hora que a gente quer e da forma como a gente quer. E nem sempre Deus fala na hora que nós queremos, porque Ele não é nosso servo, somos nós que devemos ser servos dele. E segundo, Ele faz do jeito que Ele quer. Até porque se Ele fizer do jeito que queremos, talvez Ele não trabalhe na nossa vida na área que Ele quer trabalhar e precisa para que nós sejamos mais crentes. Aí quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos que o Senhor está vendo tudo, seus olhos passam por toda a face da terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Você sabe o que é isso? O Senhor trabalha a favor de todas as pessoas que são sinceras com Ele. Você pensa que é fácil ser sincero no mundo atual? Você não passa de um besta se você for viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Você está na fila da lotérica, pagar uma conta de R$40, entrega 50, o cara te entrega 100. Aí tu diz, opa, aqui está errado, troco. Todo mundo já olha para ti assim com nojo. Acaba besta, onde é que eu devolvo? Eu já estava lá fora merendando. Pedir perdão no dia atual, rapaz, eu me rebaixo. Orar por quem é inimigo, quem quer o meu mal que se acaba. Irmãos, se nós decidirmos viver o Evangelho de uma forma sincera, para os olhos de muitos, você não passa de um besta. E tem gente que está preocupado como é visto na terra. Mas o verdadeiro servo de Deus não se preocupa como é visto aqui, se preocupa como é visto ali. Porque nós não moraremos aqui eternamente. Aqui é só um passeio rápido. Já está encerrando. Tudo nos mostra. Está chegando no final. Vocês viram aí líderes de 50 países e de várias religiões se reunindo em um acordo de paz, querendo uma só religião, um só líder, uma só moeda, uma só língua. O que é isso? É uma plataforma para o anticristo. Não é tudo a mesma coisa, tudo leva ao mesmo caminho, tudo chega a Deus, tudo isso é mentira. Eu já disse aos irmãos que todos os caminhos só levam a Deus como juiz. Você pode fazer o que quiser na sua vida, esse caminho vai te levar a Deus como juiz. Agora, se tu quiser ir como advogado, como Senhor e Mestre, o único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for para mim. Esse negócio, não, é tudo a mesma fé, tudo é o mesmo Deus. Não é. É muito diferente uma coisa da outra. Se fosse, estariam todos em um só lugar, seríamos só Deus.
Por que as práticas são diferentes, a forma de doutrina é diferente, os caminhos são diferentes, e é o mesmo Deus. Não, Deus nos entende. Não, eu já disse aos irmãos que Deus não entende pecado. Ele confronta, ele trata, perdoa. Entenderam? Então esse texto está dizendo que Deus é com quem é sincero. Porque às vezes a pessoa acha que é o único no mundo. Não, isso não. Quando Elias pensou isso, o Senhor disse: deixa de besteira, Elias, eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. E tem mais, a boca deles não beijaram a Baal também. Porque hoje nós temos pessoas que não se dobram, mas beijam. E a Bíblia diz que aqueles 7.000 nem se dobravam nem beijavam, porque isso faziam parte de práticas, de cerimônias, de cultos pagãos. E nos dias atuais, talvez alguém não se prostre, não faça alguma coisa tão grave, mas beija de vez em quando, se enrola em pequenas coisas. E Deus deixa isso na Bíblia para mostrar que Ele se preocupa com os mínimos detalhes. A ponto de 1 Coríntios 5 e 9 dizer que 5 e 6, 1 Coríntios 5 e 6 e Gálatas 5 e 9, dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. Quarto ponto da mensagem, ainda no versículo 9, no final diz assim: nisso procedeste loucamente. O que é proceder loucamente? É quando você não é sincero para com Deus. Irmão, falta de sinceridade para com Deus é loucura. O nome desse negócio é insanidade mental. Mas ninguém viu, ninguém observou. Mas os olhos de Deus percorrem toda a face da terra. A gente tem que entender que quando nós pensamos que estamos sozinhos, Deus está olhando para nós. E é isso que é contado. Aí diz: ó, tu procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Ou seja, as guerras vieram contra a Asa, porque ele agiu de uma forma sem ser sincero com Deus. Então tem gente sofrendo, achando que é porque é sincero, mas não é porque é enrolado. Eu não estou dizendo que quem é sincero não vai sofrer e muito, mas a Bíblia diz: se é para sofrer, sofra sendo fiel, do que sofrer sendo infiel. Porque ainda que soframos em fidelidade a Deus e morramos em fidelidade a Deus, nós nos encontraremos com Ele. Agora, sofrer por ser infiel e ainda morrer e ir para o inferno, a miséria é muito grande. Não responsabilizemos os outros por nossas falhas. É o quarto ponto. Não responsabilizemos os outros por nossas falhas. Está aí no versículo 10. Asa ficou indignado contra quem? Ele zangou logo com o profeta. Aí a pessoa diz: não, eu quero ser pregador, eu quero. Deixa de besteira, porque quem é errado, primeiro que ele se zanga com a gente. Aí a pessoa diz: não, eu tenho que sair dessa congregação. Por quê? Não, lá tem problema. Mas aí tem em todo lugar, se não for sincero a Deus. Porque quem é sincero a Deus quer ver as coisas sinceras. Ao povo diz: é abusado. Quer que todo mundo fique quieto, quer que todo mundo pare para ouvir. E se a gente vier para cá, se não for para adorar a Deus, se não for para ouvir a palavra, o que ele vai fazer aqui? Então todas as pessoas que quiserem ser fiéis a Deus, vai ter gente irado contra ela. Aqui está escrito: a Asa se indignou contra o vidente. Aí mandou logo prender, lançou na casa do trono, porque disso grandemente se alterou contra ele. E tem mais: quem é fiel a Deus não sofre só, faz os outros sofrer. Quem está com ele na batalha. Porque você acha que no meio do povo de Deus ele tem só um fiel? Não. Eu já preguei uma vez aqui que quando você se posicionar, Deus vai revelar a quantidade de pessoa que está do seu lado. Porque as pessoas ficam assim meio tímido, com medo do que vão pensar, o que vão achar. Mas quando você disser: o meu Senhor é o Senhor Deus, eu estou do lado dele, fiel para morrer ou para viver, as pessoas vão olhar: meu Deus do céu. Aí eles ficam com vergonha. A gente sai desse
esse evangelismo em cultos relâmpagos. Aí a gente diz, vamos para a casa do fulano. Mas não é irmão mesmo, não tem nada não. Quando a gente chega lá, ele sai com a cara limpa, está fazendo nadinha. Aí participa do culto, vocês ainda vão para outros. Eu vou também, né? Irmão, a gente começa com 3, quando chega lá, está uma multidão de Jesus. É porque você se posicionou. Aí se você ficar e dizer, eu não sei se posso ir, não sei se posso, é coisa de quem tem o que fazer. Quem pode, se tu não está alegrado, tu não está mudo, tu não está preso, tu pode. Porque Lázaro, quando foi ressuscitado, ele saiu como eu não sei, porque disse que ele estava todo amarrado. E Jesus disse, desamarra o homem, deixa ele aí. Irmão, quem já ressuscitou para Cristo, pode estar até amarrado. Ele obedece a voz do mestre. Quem disse, Lázaro, pode vir para fora. Ele não saiu, foi depois que o Senhor disse, desamarra. Nós precisamos fazer alguma coisa para fazer a obra. Aí depois de você se posicionar, as pessoas seguem, elas vão. Porque de repente a tua ação, mediante a inércia que as pessoas vivem, elas se envergonham. E elas vão fazer também. E vão se empolgar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, inflamada pelo Espírito, ela vai influenciar outra pessoa. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que ele se alterou. Aí também diz aqui, versículo 10: também Asa, no mesmo tempo, oprimiu quem? Alguns do povo. Alguns por quê? Porque não era todo mundo que estava do lado de Anani, o vidente. Então quem é que é oprimido? É quem está do lado certo. E Deus permite isso para revelar a grandeza e o poder dele. Ele não disse para Paulo, não te quero ir por aí agora, tem calma. Aí ele foi para onde? Para Filipe. Chega lá, apanha aqui só, fica preso. Mas Deus tinha um carcereiro para salvar com a família dele toda, lá na cadeia. Ser missionário é isso, está preocupado com muitos, mas também com poucas pessoas. Quando nós olhamos para o texto sagrado, quinto ponto da mensagem, versículo de número 12. Está escrito: e caiu a asa doente de seus pés. No ano 39 do reinado, grande e por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, o filhinho não aprende não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Aí o quinto ponto é isso: o perigo de adoecer dos pés na obra. Por que isso acontece? Porque ele disse não a Deus, e ele disse sim aos médicos. E a gente não pode procurar médico? Até deve, mas é que esses médicos aqui, a conotação para eles eram macumbeiro, era feiticeiro, eram pessoas do paganismo que tinham as garrafadas já naquele tempo para dar para ele ser curado. E Deus disse: pô, vai se lascar, porque eu não estou nesse negócio. Deus não dá a honra e a glória dele para ninguém. Eu já encontrei, por onde tem passado, mulheres do ciclo de oração que disse que não ficou boa Jesus curando. Quando bebeu a garrafada de alguém, ficou boa. Irmãos, eu até tomo remédio, mas é orando. Você, Senhor, faz que esse negócio sirva e bebo. Se eu ficar bom, eu digo, não, foi Deus que me curou. Não pode remédio. Porque se Deus não colocar a mão, não tem remédio no mundo que sai. Se tivesse, não tinha ninguém ruim na terra. Eu só tomo remédio e fica bom. Mas o remédio só age se Deus quiser que tenha efeito. O médico só descobre o problema se Deus deixar ele descobrir. A ciência quem dá é Deus, a inteligência quem dá é Deus, mas só há prosperidade se a bênção de Deus estiver junto. O perigo de adoecer dos pés na obra é porque pés fala daqueles que nos carregam. Salmo 50, Isaías 52, 7, Romanos 10, 15 em diante. Conformosos são os pés dos que anunciam boas novas.
Efésios 15. Pés falam de atitudes, falam de caminhar. Pés falam das nossas obras. Pés falam do rastro que nós estamos deixando. Ele é bom ou é ruim? Pés falam que nós somos conhecidos pelo nosso caminhar. Enquanto de Eliseu foi dito, eu vejo que esse homem que passa é santo homem de Deus. Quando a mulher de Jeroboão chegou na casa de Aías, ele gritou lá de dentro e disse: fala, mulher de Jeroboão, eu tenho uma palavra dura para ti, porque Deus me falou que tu viria. E ele já estava cego, mas Deus falou no ouvido dele: ela está chegando, ela vai te procurar, a palavra que tu tens para ela é essa. Eu quero lhe dizer que Deus mata. Eu quero lhe dizer que Deus mata. Eu quero lhe dizer que Deus mata. O Deus da Bíblia mata. Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é amor, um bocado de coisa boa. Mas tem gente morrendo e vai morrer muita gente por não obedecer a Deus. E Deus mata. Você entende isso? Deus mata. Em Deuteronômio 32, 39, ele disse: eu sou e ninguém mais há comigo. A primeira palavra, eu mato. Aí ele diz: quando eu quero, faço viver, mas eu faço descer a sepultura. Se eu quiser, eu faço tornar dela. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. E o que fazer para Deus não matar? Reconhecer, se arrepender, voltar ao primeiro amor e dizer: Deus, estou aqui. Porque às vezes a gente pode ter esse ego em missões, confiar em homens, não confiar em Deus, não ser sincero a Deus, responsabilizar as pessoas pelos nossos erros e adoecermos nos pés na obra missionária. Por quê? Porque diz não a Deus e diz sim aos homens. A enfermidade foi crescendo, ficou extremamente grande. Mesmo estando doente, não buscou o Senhor. Porque tem gente que na hora da pressão se humilha, tem gente que na hora da pressão fica mais duro ainda. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o cimento. É o mesmo. O mesmo fogo que derrete até o ouro é o mesmo fogo que endurece o barro e torna um vaso de honra. É o mesmo. A gente precisa entender que diante de Deus todos nós perdemos. Só tem uma forma, é nós nos submetermos, obedecermos, servirmos, colocarmos à disposição e deixar Ele controlar a nossa vida, guiar a nossa vida e nos levar para onde Ele quiser levar. Irmãos, no deserto com Deus é melhor do que num palácio sem Ele. A gente estudou há poucos dias aqui o Salmo 63. Olha o salmo lindo. O homem deseja a Deus, a carne dele deseja, a alma dele deseja. Só que naquela hora ele estava no deserto. Segundo Samuel 15, 24, 28, ele estava no deserto fugindo de Saul. Aí ele diz: do jeito desse deserto aqui seco, eu te desejo. Do jeito que aqui no deserto eu estou com sede, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando chegamos no deserto e reconhecemos a necessidade de Deus, Ele vem em nosso encontro para nos ajudar e nos dar graça para vencer. Mas há pessoas que não conseguem entender isso. Sexto ponto da mensagem: não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Os médicos aqui eram pessoas que não deveriam ser buscadas, mas infelizmente ele buscou. Sexto ponto da mensagem, encerrando: não adianta homenagem
da eternidade. Irmão, é uma das coisas piores que tem a gente fazer um culto fúnebre dizendo assim: será onde é que esse elemento está? Será onde é que essa indivídua está? Oh, mas é ruim. Mas é tão bom quando a gente chega num lugar e diz: eu tenho certeza que essa pessoa está concebida. Porque uma coisa é querer consolar a família com mentira e depois ir para o inferno do mesmo jeito, porque não adianta, é melhor ficar calado. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 14: sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se encheira de cheiros e de especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Se a gente lê isso aqui rapidamente, a gente pensa que ele foi cremado, o corpo dele foi incendiado, mas não é isso. É só ler outra vez: se encheram de cheiro e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma queima muito grande. Então foi feito uma grande fogueira com especiarias em homenagem a ele. Não é que ele foi queimado, porque isso aqui era natural naqueles dias. Quando pessoas famosas morriam, as pessoas homenagearam dessa forma. Já viu no nosso tempo, quando alguém famoso morre, o corpo de bombeiro vai lá, dá uns tiros, aquele negócio todo? Da mesma forma era naqueles dias. Você acha que isso surgiu de onde? Irmão, tudo que acontece no mundo dos viventes, a fundamentação está nas Sagradas Escrituras, não tem jeito. Você tem dúvida? Leia aí Jeremias 34, versículo de número 5. Olha o que diz o texto sagrado. Jeremias 34, versículo 5. Está escrito: em paz morrerás, e conforme as incinerações, essa palavra aqui quer dizer queima, incinerações de teus pais, ou seja, da mesma forma como eram oferecido incenso quando morria alguém famoso, os reis precedentes, aqueles que vieram antes, que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantearão, dizendo, ou seja, não queimariam ele mesmo, mas queimariam para ele, em homenagem a ele, e prantearão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. Irmão, o que adianta de uma morte com tanta homenagem, sem ter a certeza da vida eterna? Quando nós olhamos para isto aqui, nós estamos mostrando aos irmãos 6 lições para não errarmos em missões. A primeira: não deixemos de confiar em Deus para confiar em homens. A segunda: somente Deus pode nos dar vitórias. Confie só em Deus. 3: o Senhor vê os que servem a Ele fielmente. Ninguém está fora do olhar de Deus, principalmente os que são sinceros. Versículo 4: não responsabilizemos os outros por nossas falhas. 5: o perigo de adoecer dos pés na obra. Dizer não a Deus, dizer sim aos médicos. 6: não adianta homenagem na morte se não tiver segurança para a eternidade. Irmão, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra em sua mente, porque Deus, o Senhor, quer abençoar a cada um de nós, mas Ele quer que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Esse mas não sei, eu sou tão fiel, Deus não está me vendo. Não é mentira, é só pensamento seu. O Salmo 101 e versículo 6 diz assim:
os meus olhos procurarão. Não é fácil encontrar. Talvez você pense que seja fiel sem ser. Porque um Deus que sabe onde está tudo, está procurando. A Bíblia dele está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, ele sabe onde cada um está, e ele é poderoso para dar graça e ajudar de acordo à necessidade de cada um. Então confie em Deus, saiba que Ele está lhe vendo, Ele está olhando para você e Ele vai te abençoar no tempo, na hora certa, porque Ele é Deus bondoso, misericordioso e está pronto para ajudar todos quanto querem servir a Ele com fidelidade. Agora cuidado, guarde essas lições para não errarmos em missões, em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, reconciliar-se com o Senhor? Aos meus olhos todos servem ao Senhor, mas de repente alguém deseja se reconciliar, se voltar para Deus. Todos estão bem, estão tranquilos, então vamos ficar em pé e orarmos ao Senhor. A Deus o louvor, a honra e a glória por sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e saiba que Deus está vendo tudo. Pai querido, nós apresentamos a tua filha, irmã Leda. O Senhor a conhece, sabes da sua saúde, mas o Senhor é médico dos médicos e ela não está igual a Asa. Ela diz confiar em ti na oração da tua igreja. Então estende a tua poderosa mão sobre a tua filha, dando-lhe vitória. A todos os que pedem oração, que vieram aqui nesta noite, dada a tua graça, leva-nos aos nossos lares em paz, livra-nos de toda sorte de males e enche-nos da tua graça todos os dias para o louvor e a glória do teu nome. Dá-nos uma noite de descanso em paz em tua presença, enquanto o nosso corpo descansa, ministra ao nosso espírito, alma, mente e coração. Livra-nos de toda espécie de males e dá-nos da tua graça. Se o Senhor voltar ainda esta noite, nós queremos nos encontrar contigo e estar para sempre com o Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, dada a tua graça de igual forma, e ajuda em tudo para o louvor do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: amém.